Débora é autônoma e passou 2 anos sem contribuir com a Previdência, mas o medo de não poder se aposentar fez com que a comerciante buscasse se regularizar. Eu decidi pagar pensando em uma segurança, né? Ter uma segurança a mais, a expectativa de aposento, né? De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o estado do Ceará fechou o ano de 2020 com cerca de 1 milhão de pessoas trabalhando por conta própria. 8 em cada 10 desses autônomos não tinham registros e quase meio milhão de pessoas trabalham sem carteira assinada, correndo o risco de não poder se aposentar. No último trimestre de 2020, foram 595 mil empregados sem carteira assinada no Ceará. 180 mil trabalhadores domésticos na mesma situação. 995 mil autônomos, sendo 826 mil sem registro, o chamado CNPJ. Eu sempre gostei de trabalhar com vendas, bolo de pote, din-din, chocolate, roupa. Eu acho assim que eu tenho que fazer o registro, né, da carteira de trabalho e ficar pagando todo mês, né, o INSS, para poder contribuir, para poder se aposentar, né? Esse especialista explica como os trabalhadores individuais podem contribuir com a Previdência e também os desempregados de forma facultativa. Quem não tem alguma atividade remunerada, basta se cadastrar junto à Previdência Social e fazer o recolhimento como segurado facultativo. Aqueles que não têm vínculo empregatício, mas têm atividade remunerada, que são os contribuintes individuais, autônomos, diretores, aí vai depender do enquadramento deles. Se ele trabalhar por conta própria ou prestar serviço a outras empresas, as empresas que ele prestar serviço já recolhem essa contribuição para ele, retém e recolhe. Agora, se ele trabalha por conta própria, vou dar um exemplo, como um ambulante, como um profissional liberal, ele vai ter que fazer o recolhimento da sua contribuição. Aí ele emite uma guia junto ao site da Receita Federal, preenche os seus dados, o número de inscrição da Seguridade Social, que é o chamado PIS, NIS, a competência que ele está pagando, o mês que ele está pagando e preenche o valor da contribuição. Se for microempreendedor individual, ele vai pagar 5% sobre o salário mínimo, que hoje gira em torno de R$ 55. Se ele for contribuinte individual autônomo e prestar serviço às empresas, ele vai pagar uma alíquota de 11%, que a própria empresa ao qual ele está prestando serviço faz essa retenção. Mas se ele trabalhar por conta própria, ele vai pagar uma alíquota que varia de 11% a 20%. Caso ele tenha essa atividade, comprove, aí ele vai ter uma renda oferida dessa atividade. Essa renda ela vai variar de no mínimo, para efeito de contribuição, de um salário e vai até R$ 6.433. Então ele vai declarar essa renda oferida e vai pagar uma contribuição de 20%. Nesse caso ele pode pagar. Então ele vai ter acesso a todo e qualquer benefício regido pela Previdência Social. Quem é contribuinte do INSS tem acesso aos benefícios previdenciários, como auxílio-doença e aposentadoria por tempo de contribuição. O trabalhador ficou doente, o trabalhador sofreu um acidente, o Estado vai conseguir assisti-lo, né? Então ele não vai ficar desamparado pelo período da incapacidade. E até mesmo após um período de trabalho, ele vai ter acesso às aposentadorias. E também os seus dependentes. Os dependentes do segurado da Previdência vai ter direito a uma possível pensão por morte, caso esse segurado venha a falecer, a um auxílio reclusão, se for uma família de baixa renda e esse segurado por algum motivo está recluso. Então seus dependentes vão ter acesso a esses benefícios previdenciários, do ponto de vista do autônomo.